Olá, galera, estamos aqui novamente aguardando o Luciano. Teve problemas técnicos lá na live dele, no computador, mas estamos esperando ele voltar aí para a gente poder voltar a conversar com o Luciano. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Estamos aí para trazer um conteúdo. Você, moleteleiro, não pode perder esse momento, onde nós vamos trazer várias informações aí para os seus motéis. Beleza? Opa, Luciano! Tamo aí, o Luciano acabou de chegar aí, ele conseguiu entrar na nossa live, então vamos daqui a pouquinho, vamos chamar ele. Então, galera, o Luciano vai estar trazendo várias informações, vários insights aí para os motéis, e tenho certeza que você vai curtir demais o trabalho do Luciano e também as informações que ele tem para trazer para você, beleza? Vou chamar o Luciano aqui. O Luciano está aceitando o nosso bate-papo. Fala, Roberto. Boa noite. Boa noite, Luciano. Como é que você está? Tranquilo? Tivemos problemas técnicos aí, mas tenho certeza que agora a internet está tranquila, a internet está testada e o nosso bate-papo vai fluir. Hoje, então, Luciano, nós vamos trazer vários insights, várias informações de como o site tem que ser feito do motel pensado no cliente. E também como posicioná-lo no Google e no Google Meu Negócio. Mas antes disso, Luciano, eu gostaria de te agradecer por esse momento que você teve aí na tua agenda, que está bem corrida aí, pelo que eu sei, para trazer conhecimento, para compartilhar informações e trazer novidades para o segmento de motéis. A nossa parceria já tem uma grande data aí, a gente já trabalha junto, né, Luciano? Mas antes eu gostaria que você comentasse um pouquinho da tua história, de como você começou todo o teu projeto, o teu trabalho. Então, conta para nós aí quem é o Luciano Bublitz. Tranquilo, Roberto. Eu agradeço aí imensamente aí, o convite, né, para fazer parte. Eu não iria deixar de aceitar, porque, né, já são 13 anos aí praticamente trabalhando junto, né, fazendo projetos e, né, trocando figurinhas a respeito tanto do setor de tecnologia como do setor moteleiro, né. Inicialmente, né, boa noite para quem já está online aí. E eu queria agradecer também, Roberto, pela questão de dar essa oportunidade, porque assim, eu estou trazendo aqui conteúdos de experiência, né? Conteúdos que eu vivenciei ao longo praticamente aí desde 2003, são 17 anos trabalhando com criação de sites, né? Desde a vivência de programação, a designer, a questão de gestão de equipe, né? De uma equipe de desenvolvimento de sites, e ao longo desse tempo todo, Roberto, foi no total aí 1.200 projetos aproximadamente desenvolvidos, né? Entre sites, diversas áreas, né? Por exemplo, na área de motel, claro, sempre tem, né? Sempre tem algum projeto nessa área, e até na época, quando, né, a gente fez alguns projetos em conjunto, a gente lançou, há 10 anos atrás, opções de compra online dentro de um site institucional de motel. São coisas que não existia na época, na região não existia, pelo menos até o nosso entendimento, né, 10, 12 anos atrás, e a gente lançou essas coisas diferenciadas que, por incrível que pareça, né, até hoje muitos motéis não fazem, né? Então, tem muito recurso que dá para utilizar, e eu quero passar essa experiência desses recursos para quem está nos assistindo aí ter uma ideia de como funciona, né, do que é ideal para um site de motel. E também eu quero trazer aqui, nessa experiência de praticamente são 17 anos nessa área, e eu digo também que é um ponto importante, eu trabalho há 17 anos com criação de sites e mais ou menos são 12 anos com foco em Google, ou seja, hoje, quando você desenvolve um site, seja de motel, seja de qualquer tipo de negócio, você não pode fazer um site sem pensar em posicionar ele no Google. Então, quando você que está nos ouvindo aí, né, moteleiro, que está criando um site, fazendo algo nesse sentido, você tem que ter a ciência e a exatidão de que a empresa que você contratou tem essa veia. Por quê? Caso ela não tenha essa veia, o seu site vai ficar lá na página 2, 3, 4 e não adianta estar naquelas páginas, né? Ricardo acabou de entrar aí, um grande abraço para o Ricardo aí, conterrâneo, né, Roberto, nosso conterrâneo aqui da cidade. Com certeza, Ricardo é nosso parceiraço aí, tá sempre acompanha as nossas lives. Galera, então olha só, se vocês estão gostando do material, estão gostando aí da live, do que nós estamos conversando, tivemos aí um problema técnico inicialmente, mas vai dando coraçãozinho aí para a gente compartilhar mais conhecimento, trazer mais informações para o setor moteleiro.
Bem, como eu comentei anteriormente, o nosso trabalho hoje é trazer conhecimento, é trazer ideias, insights nesse momento de crise. Vários motéis estão tendo problema, Luciano. Vários motéis estão fechados, não sabem como atuar, não sabem como resolver seus problemas, tanto internamente quanto no marketing. Então, nós estamos aqui trazendo conhecimento, trazendo resultado, trazendo dicas para que ele possa ter essa virada de chave, esse profissionalismo que cada vez todos os segmentos têm que ser mais e mais aprimorados. Bem, várias pessoas que estão aqui não me conhecem. Eu já fui moteleiro, já atuei no segmento há mais de 14 anos. Hoje eu não estou tão focado no segmento, na parte de gestão de motéis. Eu estou mais focado hoje na minha empresa. Não atuo mais como gestor de motel. Foi aí que eu conheci o Luciano, onde nós desenvolvemos um site voltado a compras, voltado totalmente de reservas, um site muito bacana que nós desenvolvemos lá em 2010. Então, para te ver como é importante ter um site legal para o teu negócio, um site bem posicionado, uma boa referência para o teu negócio. Então, moteleiro, faça a tua pergunta, clica aqui no ponto de interrogação, se você tem alguma dúvida, alguma dúvida que você tem do teu site, posicionamento e tal, clica aqui embaixo, faz a tua pergunta que no final nós vamos desenvolver esse material bem bacana, beleza? Legal, então, Roberto. Luciano, vamos aí para a pergunta principal aí. O que é necessário hoje para ter um site de motel? Conta pra gente, Luciano. O que você imagina hoje que um site de motel não pode ficar sem na estruturação dele e como fica a parte visual em relação a isso? Conta para nós. Roberto, primeiro é importante, né, a gente deixar claro aqui nesse início de conversa, falando do tema em específico, de que o site ele faz parte do guarda-chuva do marketing, digamos assim, né? Quando a gente tem redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, canal, enfim, no YouTube, né, ou qualquer outra rede, Twitter, o que for, o site ele faz parte desse guarda-chuva. E uma das coisas mais importantes para o dono do site entender, para o moteleiro, para o dono do motel entender, é que o site é propriedade dele. O Facebook, o Instagram, o YouTube não é propriedade dele. Então, aquele endereço, quando você compra um endereço do site, é sua propriedade. Só que, Roberto, o que acontece? Eu, ao longo desses anos todos, eu vi muita coisa do tipo, eu vou fazer só Facebook, porque é o Facebook que está me trazendo retorno, eu vou fazer só Instagram. Só que quando a pessoa falava, eu vou fazer só o Orkut, né? Ele sumiu. Então, nesse sentido, o que é importante? O moteleiro entender que o site ele tem que deixar atualizado. Não é, eu vou fazer o site esse ano agora e vou deixar ele 2, 3, 4 anos. O mais maluco é entrar num site e ver lá, última notícia postada no blog, né? Fazem 3 anos, a empresa faliu, ela simplesmente sumiu do mapa. Então, nesse sentido, a primeira coisa que o moteleiro tem que entender é que o site é dele e o Facebook não é dele, ele pode ser cortado do Facebook a qualquer momento, né? A qualquer momento pode ter uma rede social nova e ele perde toda aquela linha, né, de pessoas que tinham lá, que estavam seguindo, mas na verdade não seguem, né? Porque elas seguem, só que o que acontece? Você tem que pagar para mostrar. No site não. Se você tiver um site bem trabalhado, bem pensado para Google, ele vai aparecer quando alguém procurar por motel na cidade de tal, né? E assim, né, Roberto, eu não sei quantos, por exemplo, em Blumenau, quantos existem, quantos motéis tem aqui, né, ou pegam uma cidade como Florianópolis, ou sei lá, cidades maiores, Porto Alegre, o que for, eu não sei a quantidade, mas imagina, né, deve ter 30, 40, 50, e na página inicial do Google tem 10, né, são 10 opções para aparecer. Então, ou seja, o centro do negócio tem que ser pensado em Google. Quando você faz um site de motel, você tem que ir com essa informação. Hoje não é tão difícil você saber a informação do que é importante ter para Google. E eu vou passar algumas dicas aqui nesse sentido, tá? Porque quando, né, talvez tenha um moteleiro olhando, quando ele tem essa visão, ele pode ir fazer o site dele, mas, peraí, vocês são especialistas em Google, como é que faz para descobrir se a empresa que está sendo desenvolvedora é especialista em Google? O primeiro ponto é simples, você vai na cidade onde essa pessoa está e digita criação de sites em tal lugar, ou seja, a partir daquele momento, você vai ver onde é que está aquele cidadão. Se aquela empresa ela nem aparece na primeira página do Google, como que ele vai fazer um site para o seu motel aparecer na primeira página do Google? Não existe essa possibilidade. É impossível fazer um negócio desse. Então, esse é o primeiro ponto. Então, partindo desse princípio que o site é uma etapa fundamental do marketing, pense nele sempre como Google. Google é o caminho-chave, porque é lá que você vai aparecer, é lá que você vai
ter acessos, né? A pessoa às vezes está na noite, o que for, ele vai para o Google pesquisar, é o primeiro lugar, a pessoa está chegando ou vai fazer um pernoite, alguma coisa, ele vai para o Google. Então é muito importante pensar em Google 100%. Roberto, quanto à questão da estrutura base, né? Eu vou voltar no Google depois, lá no final, né? Que a gente combinou falar sobre Google mais para o final também. Estrutura base, eu listei aqui uma base bem simples, que é o quê? A página inicial, você tem as informações principais dela. Muitos sites e motéis, eles querem fazer aquelas páginas que clica e desce, clica e desce. Ah, é ótimo, porque a pessoa vê tudo na primeira página. É ótimo, é muito bom para o usuário. Porém, quando você inventa de fazer uma página de clica e desce, né, aquelas páginas de rolagem que a gente fala, ou alguns podem conhecer como landing pages, né? Páginas de aterrissagem, é uma página de vários menuzinhos em cima, mas você vai clicando e ele vai descendo. As páginas começam a ficar muito extensas às vezes. E o que vai acontecer com essa extensão? Ela pode ficar pesada. Quando ela fica pesada, ela perde ponto no Google. Então, ou seja, é difícil, você tem que fazer malabares aí para encontrar uma forma de ser fácil para o cliente acessar e uma forma para que o Google goste do teu site e te posicione. Então, é uma situação muito de malabares mesmo, né? Então, esse ponto de fazer esses sites de clica e desce, no meu entender e na minha experiência ao longo de 17 anos, ou de 12 anos trabalhando fortemente com o Google, não faça um site de clica e desce. Por quê? Basicamente, o teu site ele só tem uma página e o Google não consegue enxergar tantas coisas nele a não ser o que está na primeira página. Enquanto o seu concorrente, por exemplo, ele pode ter um site que tem várias páginazinhas, várias clicáveis. Por exemplo, pode ter uma página que chama-se blog, onde vai ter notícias, onde vai ter materiais lá dentro. Pode ser que tenha, que nem naquela época, no teu caso lá, Roberto, tinha lá o sex shop. Ou seja, ninguém coloca o bendito sex shop. Você vende aquele produto dentro Na época, acho que tinha até venda desse produto, né? A gente botou para vender online. Né? Então, ter essa página, ou seja, páginas individuais, que a pessoa possa clicar, aí vem aquela, Roberto, que é o seguinte, mas eu escuto bastante, Luciano, dá trabalho fazer conteúdo, blog, atualização, ok, dá trabalho. Só que, ao mesmo tempo, se você tivesse feito isso, você teria, hoje, em períodos de coronavírus, olha só que interessante, Roberto, isso. Tá? Eu fiz um artigo recente agora falando sobre a reflexão sobre Google pago versus gratuito. Tá? Só para ter um entendimento nesse ponto, que é o quê? O Google gratuito, ele tudo é dentro do seu site. Você tem que fazer um site bem feito. Vou passar itens aqui mais detalhados sobre isso. E o Google pago, você tem que botar verba, até o momento que vai acontecer o quê? Você chega num período de coronavírus e você não tem mais verba. O que você vai fazer nessa hora se você não tem mais verba? Você não tem como fazer marketing às vezes, né? Então, se você tivesse trabalhado no seu site bem certinho, alguém iria digitar motel na tal cidade, vai aparecer o seu site lá no topo. Se você tiver dedicado o tempo nesses períodos, a maioria hoje me fala, Luciano, agora eu estou sem dinheiro para pagar Google AdWords, como é que faz? Você não atualizou, você não quis fazer a tal atualização para o blog, você não quis fazer várias coisas. Então, nesses casos, hoje, esse cliente que está com problema nessa época de coronavírus, que não consegue pagar Google, ele está com problemas, e o site dele, se tivesse bem desenvolvido, não teria esse problema, ou tivesse atualizado. Seguindo aqui, Roberto. Então, essas páginas únicas, elas não são uma boa opção, tá? Primeira coisa. Então, quem tem página única, repensa essa questão. Outra página que é importantíssima ter, o motel. Vocês investem uma bala nas suítes, vocês investem um valor enorme na estrutura, e é importante você destacar, inclusive na página inicial, uma chamadinha para saber o que é um motel. A pessoa, quando ela vai fazer uma pesquisa e entrar num site, ela vai fuçar, ela vai clicar. Então, se você dá 2 linhas pequenininhas numa página inicial e só uma fotinho para o cara entender o que é o motel, não fica tão claro do que ele for clicar numa página e ver umas fotinhos. Pode colocar foto dentro da página que fala do institucional do motel, colocar algumas fotos de suítes e aproveitar naquela página colocar links para apontar para a suíte específica. Ou seja, você fazer a interligação dentro da página institucional, apontando já para as suítes, que é o caminho final que ele acaba fazendo, né, para fazer a escolha final. Então, nesse sentido, é importante ter uma página que você clica e entra em detalhes. E aí, tem que fazer um texto bonito. E detalhe, Roberto, seguinte,
no texto, você tem que colocar que você é um motel da cidade tal. Eu vejo sites de motel, outros sites de vários negócios, o motel, o XTZ, não sei o que, busca isso, aquelas frases bonitas e esquecem de botar o nome da cidade que ele está. Ou seja, o motel fulano de tal foi fundado em 1930 na cidade de Indaial. Nossa, 1930 essa eu peguei fundo, né? Então, nesse sentido, tem que colocar esse texto e botar o nome da cidade. Roberto, a principal coisa é colocar a palavrinha da cidade onde você está algumas vezes na página inicial. Você fazendo isso faz com que o Google entenda que você realmente é daquela cidade. Eu canso de ver sites, seja de motel ou seja de outros tipos de sites, que não colocam, ou melhor, só colocam lá no rodapé. Rua tal, Blumenau, Santa Catarina. Ou seja, e o restante, né? Então, em alguns momentos você tem que jogar essa palavra da cidade e, se possível, motel em tal cidade, né? Motel em Blumenau, motel em Florianópolis. Isso tem que estar constando na página inicial do site. E quando você puder repetir na página interna, na página de empresa, falando do motel, tem que repetir essa informação. Muito bem. O que isso vai ajudar, Luciano? O que essa palavra, eu colocar ali, o que o Google vai entender em relação a isso? Explica um pouco melhor para nós esse ponto aí de eu colocar a palavra-chave, a cidade que eu estou dentro do Google, o que vai ajudar e o que vai fazer o Google entender. Conta bem com calma para a gente entender. Outra coisa, Luciano, tá dando uma travada aí no teu vídeo. Então, tá dando um pouco de corte na tua fala. Pelo menos é o que eu estou apresentando aqui para mim. Eu não sei para os nossos telespectadores como é que tá. Então, galera, conta para nós aí se tá travando, se não tá. A gente precisa do feedback de vocês. Clica no coraçãozinho aqui, diga se está bacana e a gente vai interagindo de forma mais contundente e podendo interagir melhor com vocês. Beleza? Então, conta para nós, Luciano, por que eu tenho que colocar essa palavra na minha cidade, do meu site, e o que o Google vai entender com isso? O que vai me ajudar? Tá, eu vou tentar aqui também falar um pouco mais pausadamente para facilitar, caso dê uma travada, né, a gente consiga, o telespectador consiga pegar essa informação. A palavra Blumenau, dentro da página inicial, por exemplo, se fosse um motel em Blumenau, tendo essa palavra da cidade repetida algumas vezes, é um dos fatores que o Google olha e entende como uma coisa que é um ponto de referência para ele entender algumas informações daquele site para saber se ele pode ou não posicionar aquele site. É um dos fatores, estima-se que são mais de 200 fatores. Tá? Eu aplico vários fatores quando desenvolvemos aqui hoje os sites. Porém, existem muitos detalhes que às vezes ficam obscuros, que a gente não tem ainda um entendimento, mas o Google leva em consideração. Então, é um fator de ranqueamento você ter mais vezes a palavra cidade dentro da sua página inicial, ou ela repetida em outros momentos. E de preferência, Roberto, com a palavrinha motel em tal cidade. Sempre meio essa junção. Um ponto importante, quando você vai no Google, faz uma pesquisa, você coloca lá, por exemplo, um motel em Blumenau. Aparece aquela linha azul do Google, né? Onde é o link para clicar diretamente, né? Então, naquele link é onde você também pode manipular. Você pode manipular a palavra um pouco forte, né? Mas você pode alterar. Então, nesse sentido, você pode colocar lá, por exemplo, vou inventar um nome aqui, Motel XTZ. Motel XTZ, tracinho, motel em Blumenau. Ou seja, eu montei uma frase agora que diz claramente para o Google que eu tenho um motel em Blumenau, que o motel XTZ, traço motel em Blumenau. Então, ou seja, eu preciso passar essa informação para o Google entender. Quando ele, lá na pesquisa, ele vê que está escrito isso, ele já vai subir um pouco mais, porque é um fator de ranqueamento. E quando ele entra dentro do site e faz uma investigação a nível de palavras, ele vai entender, opa, peraí, ele está devolvendo de novo aqui a informação de motel em Blumenau algumas vezes. Então, realmente, ele é um motel em Blumenau. Tá? Então, essa é a explicação do motivo da palavra motel em tal cidade dentro da página, né? Repetição. Bacana, Luciano. Foi muito legal. Então a gente conseguiu explicar para os moteleiros que é muito importante ele analisar isso dentro do site quando ele é desenvolvido pela agência, né? Então ele tem como analisar esses pontos se a agência está colocando de forma correta as informações do motel dele no seu site.
Lembrando, um site, explica para nós aí, Luciano, eu sei que às vezes tem muitas pessoas que não sabem. O site, na realidade, eu acredito muito que ele é uma vitrine, né? É algo que está lá mostrando o seu conteúdo, o seu portfólio, as suas suítes, tudo que você tem que mostrar para o seu cliente. E, ou seja, é no seu site que ele tem que fazer a atração do cliente para o motel, não é verdade, Luciano? Roberto, nesse ponto é importante ter o quê? Né? Dentro dessas atrações, né? Ou seja, quando você faz uma campanha em Facebook ou no próprio Instagram, se você conseguir trazer ele para o site e fazer algo lá dentro, você consegue meio que captar aquele lead, aquele contato, né? Ou seja, você ter uma página também, que seria, logo mais eu vou falar dessa página, uma página de promoções é muito importante. Tá? Ou seja, eu lembro e tenho históricos aqui de Analytics, Analytics é uma ferramenta, para quem não tem também, Roberto, é importantíssimo ter, você ver os acessos do teu site através do Google Analytics. Eu tenho vários relatórios aqui onde mostra que a página promoções, ela entre suíte e promoções, o pessoal fica ali. Ou seja, o pessoal clica muito em promoções, né? Então, é importante, às vezes, até eu acho que o sistema de vocês tem também um processo de cartão, né, de fidelidade e tudo mais. Então, você tentar conectar essas coisas, fazer com que o usuário ele seja direcionado para a página de promoções. Então, sim uma vitrine, tudo que está acontecendo lá, a informação ela tem que estar ali no teu terreno. Voltando ao que eu falei, não está só no teu Facebook, que nem é teu. Agora, o teu site é teu. Dá trabalho para atualizar? Dá, mas tem que fazer um site de forma correta que fique fácil a atualização, né? Então, sim, é uma vitrine que tem que estar trocando, vitrines de lojas que a gente passa na rua, não está trocando de vez em quando? Então, é a mesma coisa, né? O banner, agora, essa semana tem tal promoção mais em ênfase, né? Então, isso é legal. Fazer um sistema, talvez, dentro do site que você tem lá, tem 5 dias da semana, cada dia tem um tipo de promoção. O próprio site pode fazer o quê? Opa, peraí, hoje é segunda-feira, terça-feira hoje, vai aparecer tal banner. Ou seja, o site pode fazer isso automático. Opa, quarta-feira, deu meia-noite, ele muda para o banner de quarta-feira. Chegou o final de semana, é um outro pacote, muda para sexta, sábado, domingo, um único banner só focando aquilo. Então são coisas que hoje são muito fáceis de fazer. Mas isso vai diretamente ao ponto do desenvolvedor, né, fazer essa programação. Tranquilo, Roberto? Tranquilo. Olha que dica bacana, hein, moteleiros, que vocês têm aí para poder colocar no site de vocês. Olha que insight legal que o Luciano deu. Vocês podem criar agora, nesse momento de crise aí, algumas campanhas voltado à semana romântica, à semana sertaneja, à semana cowboy, à semana japonesa. Então vocês podem criar esses temas para que você possa promover o teu motel colocando banners de promoções. Então olha que insight legal aí, essa dica bacana que o Luciano deu para você, moteleiro, para você colocar aí no teu site para melhorar ainda mais o movimento e sair dessa crise mais rapidamente. Muito show de bola, Luciano. Valeu pela dica aí. Tranquilo, vamos seguindo aqui. Então, eu falei sobre a página motel, a página de promoções. E detalhe, Roberto, essas páginas, elas precisam estar na página inicial também, sempre com uma chamadinha. E quando clica, aí ele vai para dentro do detalhe da página, falando de todas as promoções da semana. Eu lembro de muitos projetos dessa área que o menu de promoções, quando você entra, ele tem lá promoção da segunda, promoção da terça, promoção da quarta. Fica escancarado já todas as promoções, para facilitar. Se a pessoa quer ir lá na sexta-feira, opa, ele já sabe o que vai ter. Então é legal você antecipar essas coisas e deixar atualizado. E muita gente, Roberto, esquece e vai lá para o Facebook, vai lá para o Instagram e esquece de alimentar o terreno interno, né? Então, e às vezes o terreno interno, e o mais maluco disso, Roberto, é assim, ó, que muitos não têm o acesso saber quantos acessos tem no site. O próprio Google Analytics, que é a ferramenta de medição de acessos, você consegue agendar para que todo dia 1º do mês ou qualquer outro dia venha um relatório do mês anterior. Ou seja, é necessário, extremamente necessário você ter esse relatório todo dia 1º, só para ver, por exemplo, opa, teve 500 pessoas que acessaram o site, teve 2.000 pessoas, né? Aí você começa a dar valor para aquilo, né? Por incrível que pareça, Roberto, essa questão da dificuldade do entendimento digital, de áreas diversas, eu posso dizer assim, né? Às vezes tem cliente que está com o site no ar e diz, olha, eu acho que eu vou tirar meu site do ar, porque já está velho, ou algo nesse sentido. Então ele liga para nós e diz, tira o site do ar, né? Só que assim, às vezes
vezes ele não sabe quantos acessos tem. Aí o que a gente faz? A gente pega, manda um relatório, olha só, teu site tem 500 acessos por mês. Tu tem certeza que tu quer tirar ele do ar? Então, fora que perde posicionamento no Google, perde um monte de coisa. Mas assim, pela falta do entendimento, às vezes, de receber um relatório pronto que vem de graça, né? De graça, gratuitamente, é uma maravilha, vem gratuito do Google, você pode tirar dados irrelevantes e importantes de lá. Roberto, outro ponto aqui, falando agora da página de suítes, né? Então, página institucional, página de promoções e a página de suíte. A página de suíte é mais uma oportunidade, porque lá vai valores, a maioria, né? 99% coloca valores, coloca tudo. É mais uma oportunidade de você colocar isso na página inicial, uma chamada e às vezes até um navegadorzinho que você pode clicar e ficar vendo todas as suítes na página inicial. Ou seja, só que a pessoa, se ela quer ver detalhes e ver fotinho, 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 ela clica em cima e vai para dentro do detalhe da suíte em si. Importante, Roberto, essa é a hora, novamente, de você usar palavras-chave da cidade de Blumenau, ou no caso, se o motel é de Blumenau, usar essas palavras-chave dentro da página específica, da suíte específica, tá? De alguma forma tem que colocar esse texto, tá? De alguma forma tem que adaptar, para não ficar uma coisa ruim, uma coisa feia, né? Então, isso vale para todos os setores, não é só para o setor moteleiro, né? Todo tipo de produto ou algo nesse sentido, é importante você adicionar essas palavras. E claro, nessas páginas de suíte, eu diria assim que é a cereja do bolo, porque é lá onde você tem que caprichar em layout. Não é só colocar uma foto aqui, um texto puro aqui e tá pronto, essa minha suíte custa tanto. Ali é o momento de você fazer um design, fazer um desenho legal da página. Só que isso você tem que solicitar para o desenvolvedor do site. O que eu posso dar como dica para quem está com um desenvolvedor ou algo nesse sentido? Ou seja, peça um desenho. Né? Não compre um site, tá aqui o site, comprei, ele me entregou, tá pronto. Não, peraí. Você tem que pedir um desenho, um layout daquela página. Como é que vai ficar a minha página do detalhe da suíte, que é a minha página principal? Eu quero ver como é que ela vai ficar. Onde vai estar os botões de ação? Vai ter um botãozinho para reserva? Vai ter um botão de link para o WhatsApp? Vai ter um formulário de contato? Por incrível que pareça, Roberto, as pessoas estão descrentes quanto a formulário de contato. Ninguém preenche formulário. Eu recebo aqui de cada, vamos lá, por semana, de cada 10, vou pegar um número geral, de cada 10, 3 pelo menos são pessoas que preenchem formulário de contato. Lembro das épocas ainda que tínhamos lá com vocês lá, tinha muito formulário de contato. Passou-se os anos, diminuiu, mas o formulário de contato ainda é um ponto interessante e importante, tá? Então não dá para deixar de lado. Então, ou seja, peça um desenho dessa página, avalie e tenha certeza que tem todos os pontos necessários para converter, para fazer com que o cliente realmente ele tenha facilidade, se ele quiser entrar em contato para reservar, né? Às vezes fazer na época acontecia muito isso, reservava para uma data lá na frente, né? Então isso tinha bastante. E na época, né, Roberto, nós tínhamos um negócio nessas suítes que era fantástico, que foi uma ideia na época que tu puxou, né, e trouxe para nós fazermos essa programação, que era o quê? Fazer uma página de suíte que tenha um botão de compre online. Ou seja, mas tem como é que é o Booking agora que tem, dá para botar um botão do Booking direto, né? Só que assim, quanto que o Booking tira de comissionamento no final da história? Né? Então, o que dá para fazer hoje? Se você colocar um botão de reserva online, você faz o quê? Deixa um formuláriozinho para a pessoa preencher, reserva online. Ela clica, abre uma janelinha lá básica, um formulário, ela bota o nome e os dados dela, quando que ela quer a reserva, né? É aquela suíte específica, ela está já naquela suíte, quando que ela quer a reserva e um botão de pagar. Aquele botão de pagar, você conecta com ferramentas como, por exemplo, o PagSeguro. O PagSeguro, você cria um link lá, é a coisa mais fácil que tem. Você cria um link lá do valor da suíte e você coloca naquele botão. Isso qualquer desenvolvedor, programador básico, ele consegue fazer na hora que desenvolve o site, colocar um link de pagamento. E quanto que vai pagar de taxa para a pessoa reservar online? Eu lembro, Roberto, que na época, né, o teu sistema tinha muita, né, como a gente desenvolveu, tinha muita reserva online. Então, o pessoal pagava antecipado.
né? Agora, o momento que a gente está, coronavírus, o que for, só em casa, nos últimos 30 dias, eu pedi 2 vezes para a verdureira trazer coisas lá em casa. Nunca tinha feito isso antes. Mercado até já tinha feito compra. Mas o que acontece agora, né? Eu acostumei a comprar online. Então, nesse sentido, eu acostumo cada vez mais a comprar online. Então, se a pessoa reservar uma vez, ela tiver uma boa experiência, poxa, reservou, foi no dia lá, apresentou lá, eu tenho reserva, entrou, deu tudo certo, ela vai reservar de novo, né? Ou Sim. seja, a recompra. Então, aplicar um botãozinho básico falando sobre o reserva online, que clica, vai para o PagSeguro, que é uma das ferramentas, por exemplo, você paga na base de 4%. Eu não sei, Roberto, quanto que cobra o Booking hoje. Tu tem ideia? 13%. De 13% a 15%, depende da quantidade de reservas. Inclusive, hoje à tarde, eu estava num cliente que estava reavaliando se vai continuar trabalhando com o Booking, porque a taxa é absurda, né? Fora que ele te joga, faz você jogar o preço lá embaixo. Não estou menosprezando aqui quem trabalha com o Booking, quem tem uma boa taxa de reservas, mas eu acho que agora está no momento de repensar, dar essa virada de chave do teu negócio e colocar links que sejam mais práticos do teu site. Ou seja, colocar essa parte de vender uma experiência antecipada para o teu cliente. Eu vejo que isso é muito importante. Você vai atrair uma clientela diferente que hoje está mais conectada, está mais interligada no site. Você pode até também fazer o quê? Posta nas redes sociais, linka para o teu site e aí lá o cliente faz a reserva, faz o pagamento, você recebe o formulário e aí você vai criar uma rotatividade do teu cliente a fazer e reserva. Você acaba criando uma doutrina e com isso você vai melhorando ainda mais os acessos do teu motel. Na época, Luciano, nós fizemos esse carrinho de compras que a gente chama, né? O cara podia fazer tudo no site dele, né, Luciano? O cara podia solicitar a reserva, a suíte, a decoração, o champanhe, o vinho, o jantar, o café da manhã. No final ele tinha um pagar aqui. Ele clicava lá, direcionava para o site de compras e aí lá ele efetuava a compra direto na plataforma e depois retornava para a gente a informação. Isso tudo era integrado e era muito bacana, funcionava e as reservas bombavam. Então fica aqui, moteleiro, a nossa dica. Se você colocar isso no site do teu motel, tenho certeza que vai dar grandes resultados. Então vamos lá, Luciano. Próximo item aí em relação às suítes. Uhum. Só um detalhe, né? Isso que tu comentou ali, faz uma divulgação, uma propaganda, por exemplo, lá no Facebook, você divulga lá, e você manda para ele reservar online. Hoje tem gente fazendo isso, manda reservar online e manda lá para o Booking. Né? Você está dando. Agora, se você manda para o teu link do teu site, você está ganhando 10%, porque você não está perdendo aqueles 10% extra que o Booking cobraria, né? Então, exatamente. Roberto, de outro lado, eu vejo uma extrema necessidade de você estar no Booking, estar em todos os outros, né, porque você está sendo visado a todo momento, né? Então, o que vem é lucro no final da história, dependendo da situação. Então, nesse momento, não é momento, às vezes, de repensar, claro, repensar que você pode economizar um pouco, mas repensar novas alternativas. Mas eu, como, né, acho que tu também tem essa visão, não sair desses canais, né? Não saia. Continue nos canais, quanto mais canais você sendo visualizado, mais canais você tendo a marca, a imagem do teu negócio sendo divulgada, é melhor. Quanto mais plataforma você tiver, o teu produto, a tua suíte sendo vendida, é melhor. Mas repense para direcionar esse tráfego para o teu site. Não adianta você jogar isso toda para as fontes externas. Gere tráfego do teu site e do site o cara vem para o motel. Essa é a ideia principal. Legal. Só para concluir, então, a página de suítes, né, você adicionar essas questões de reserva online seria um bom caminho, né, e já comentei também sobre as taxas, né. Outra página que ela não... eu vou passar uma página rápida aqui, que é a página de contato. A página de contato é importante, né? O cliente tem dúvidas, o cliente esqueceu um negócio lá, ele não quer ligar, ele quer usar o formulário de contato, enfim, tem N possibilidades. Uma página de contato que a pessoa clique, não quero botar formulário, tudo bem, né? Bota pelo menos uma informação lá do WhatsApp, um fácil contato, mas se tiver um formulário de contato, seria mais até interessante, né? Você ter a opção para a pessoa escolher, eu esqueci, pertences perdidos, sei lá, ou algo nesse sentido. Né? Então, dá para colocar uma páginazinha de contato que é meio padrão, porque a pessoa tem costume, né? Eu quero saber onde é que é esse motel. Ele clica em contato, né? Ou localização. Eu não aconselho colocar localização e contato. Hoje, com as facilidades de Google Maps, Waze e tal, né? Bota uma página de contato.
uma coisa importante que eu não falei lá no começo, o endereço sempre no rodapé. Em qualquer página que o cliente esteja, ele tem o endereço, o telefone, as informações de contato no rodapé, WhatsApp inclusive. E dá para colocar aqueles WhatsApp flutuando. Todo momento você tem um WhatsApp. Abriu qualquer página, tem um botãozinho do WhatsApp. Outra opção, Roberto, também, que não dá para descartar, é realmente uma página, uma ferramenta que hoje é gratuita, que é o GivoChat, que é uma ferramenta de atendimento online. Você coloca, ele também fica em todas as páginas. Por exemplo, para a pessoa, vou dar um simples exemplo, a pessoa está no trabalho, ela não vai pegar o celular dela, às vezes mandar um WhatsApp ou algo nesse sentido, às vezes ela não está conectada no computador com o WhatsApp. Então, se ela entra num site e ela vê um atendimento online, ela pode clicar ali e começar uma conversa. Então facilita muito. Voltando ao exemplo que eu dei aqui, no meu caso, de 10 orçamentos, 3 são de formulário de contato. Se eu pegar mais uns 3 a 4, vem de atendimento online. Ou seja, é uma opção que a gente tem que deixar. Eu sempre digo assim, quanto mais um leque maior de opções você deixar para o cliente, mais fácil ele vai entrar, vai converter, que a gente fala no marketing, ele vai converter, vai entrar em contato ou vai fazer negócio com você. Tá? Então esse é um ponto importante. Outra página que eu deixei por último aqui, que aqui é o seguinte, vamos desmistificar a palavra blog primeiro. A página de blog num site, qualquer site, vamos lá, indústria, serviços, produtos, não importa. Qualquer site hoje, se ele quer se posicionar no Google, se ele quer ter posicionamento, ele precisa ter uma página de atualização constante. No caso de motel, por exemplo, um blog, ele é muito importante ter um blog pela questão de você poder atualizar informações. Mas, Luciano, o que eu vou colocar num blog de motel? Eu vou agora primeiro voltar, sair um pouco do motel e vou dar um exemplo de Vale da Web, a minha empresa. Como é que eu faço? Hoje, o meu blog, vamos lá, o que eu faço? Qual é o serviço? Nós fazemos sites, lojas virtuais e trabalhamos com posicionamento em Google. 3 temas. Dentro desses 3 temas, eu tenho que escrever, criar conteúdo, fazer vídeos para o YouTube. Tudo o que eu puder criar de conteúdo sobre esses 3 temas é importante. Por quê? Em base desses 3 temas, as pessoas podem me encontrar numa pesquisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Coronavírus começou lá aqui no Brasil, 15 de março, 16 de março, começou aquele decreto para ficar em casa e tal. Roberto, eu fechei um site nós estamos de Blumenau, eu fechei um site com uma empresa de Curitiba, sabe por quê? Porque ele achou um artigo meu, ele pesquisou um negócio sobre site, achou um artigo falando sobre site, eu tenho um artigo que é Quanto custa um site 2020? Esse artigo, ele já me trouxe negócios, ele traz negócios constantemente, então eu não consegui vender praticamente muita coisa aqui na minha cidade de site, vendeu muita loja virtual nesse período, só que no caso desse cliente que veio de Curitiba, se eu não tivesse conteúdo no blog, como é que eu iria ter esse caso aí, ter esse cliente? Claro, mas Luciano, peraí, o motel ele é local, como é que funciona essa questão? Primeiro ponto importante para entender, se você criar conteúdo para o teu blog, falando palavra-chave, você vai envolver palavra de motel, você vai envolver, às vezes, a cidade no meio, você vai criar e mais conteúdo. O Google vai olhar para ti e vai dizer, peraí, o poço de conteúdo que tem, ou seja, a grande massa de conteúdo está naquele motel. Ou seja, não tem porquê eu digitar motel na cidade de Blumenau e não mostrar aquele motel específico. O que vai escrever? Primeiro ponto, Roberto? O que vai escrever? Você tem que ser criativo nessa hora. Você tem que ter ideias. Se eu falei que loja virtual, site e posicionamento em Google, eu tenho que olhar para esses temas e ter criatividade nesses temas. Para um blog de motel. Ou seja, o que vai escrever? Poxa, quantos temas de sexualidade tem para escrever? Quantas possibilidades de você pegar matérias prévias de outras matérias e falar sobre aquele tema? Só que tem um detalhe, Roberto, não pode copiar. Você não pode sair lá no site da sexóloga, não sei o que, e copiar a matéria dela e colocar no seu site. Você pode fazer isso no sentido, tem uma coisa que te proíbe? Não proíbe. Até proíbe, porque depende de onde você está pegando, você tem que botar lá a fonte, de onde você está tirando o conteúdo. Você até pode fazer esse procedimento desde que não tenha problema com aquele site lá, ou algo nesse sentido, ou que aquele site não permita. Mas se você botar um link, não vai ter muito problema. E o que acontece?
você também pode olhar para aquilo e passar para um redator, fazer um texto falando sobre aquilo da mesma forma, só que é de uma forma que é teu texto. Você criou o texto. Tá? Outro ponto, vamos lá, o que mais tem na área de motel? Quantos tipos de brinquedos eróticos que existem e tudo mais que você pode atribuir conteúdos a isso? Então você pode fazer conteúdo sobre aquilo, ou novidades que saíram no mercado, você pode colocar, né? Ou seja, será que, olhando para dentro do motel, o que tem lá dentro tudo de objetos e coisas que vocês podem atribuir, né? Às vezes tem gente que cria a suíte não sei o que, sei lá, suíte Malibu, suíte não sei o que. Mas espera aí, por que foi criada aquela suíte? Vamos criar um texto, vamos colocar um histórico daquilo, né? Porque o que tem nessa suíte? Você pode fazer, porque veja bem, a página de suíte, quando você tem lá o menu de suíte, clicou naquela suíte Malibu lá, que foi criada, aquela suíte, por exemplo, ela tem um textinho pequeno, um texto vendedor. Eu não vou encher de texto lá naquela página. Então, o blog é o lugar para eu fazer isso. Então, no blog, eu vou colocar um texto extenso. Ah, mas Luciano, as pessoas não vão ler texto. A questão é, algumas vão ler. Poucas, uma boa parte talvez só vai passar o olho, né? Que é o normal que a gente olha na internet hoje, desce. Agora, mistura foto, mistura texto, mistura foto, vídeo, poxa, né? Vídeo, vai lá, grava um videozinho, faz uma música de fundo, né? E coloca lá esse vídeo também. Então, dessa forma, você tem texto para colocar e o Google entende aquelas palavras, aquela história que eu falei, ele vai olhar e vai, opa, peraí, quem é que tem mais conteúdo? Eu vou dar um exemplo simples, vai ser fácil entender isso agora. O meu caso aqui, Vale da Web, produzimos conteúdos sem saber, quando a gente começou lá em 2007, 2008, produzir esse conteúdo, texto, lançamos o site da empresa tal. O que acontece? Nesse período, a gente criou, ao longo desses anos todos, quase 400 conteúdos. Roberto, quase 400 textos, 400 notícias. Tá? Se eu pegar um concorrente, Roberto, eu não tenho um concorrente na minha cidade. Se eu pegar talvez a nível de estado, Santa Catarina, eu talvez não tenha um concorrente que faz o mesmo serviço de criação de sites e tem 400 conteúdos. Porque o Google vai me deixar de lado numa pesquisa por criação de sites em Blumenau ou criação de sites em Santa Catarina. A gente tem consulta de vez em quando dessas palavrinhas de criação de sites SC ou empresa que faz site em Santa Catarina. Porque o Google entende, peraí, o cara está em SC, o cara fala muito às vezes de Blumenau, de SC ou de outras cidades que ele lançou. Lançamos o site da empresa lá na cidade de Joinville, SC. Então eu estou repetindo essa palavra em várias notícias. O Google concatena, o Google faz uma junção dessas informações. Então, Roberto, blog é o ponto de sucesso de um site. Hoje eu estou nessa análise e tudo que tiver de conteúdo que você pode criar em torno disso, seja para YouTube, seja para outros tipos de negócios, você tem que criar, ou seja, marketing de conteúdo. Não é só botar uma fotinha, um negócio lá no Facebook, um texto. Você tem que criar conteúdo mais relevante. O teu blog serve para isso. Conteúdos em YouTube, videozinhos lá das suítes, e coloca dentro do site, fazer essa junção. O Google adora quando vê páginas. Lembra dos fatores, Roberto, que eu falei, que o nome da cidade é um fator? O Google adora ver um site que tenha vídeo, texto e foto junto. Ele adora isso. Então, nesse sentido, a maioria não faz. Tá? Então, voltando ao que eu falei, tu pode olhar para os motéis, ou talvez até todos que tu atenda, vai ser difícil tu encontrar, talvez tu vai tirar de cada 100, tu vai tirar 2 ou 3 que fazem blog. Né? Olha onde é que está essa porcentagem mínima. Né? Então, basicamente, essa seria a ideia da página blog. Que ela é super, super importante. Tá? Por último aqui, mas é para falar mais sobre ela aqui. Tá? Então, só para repetir, Roberto, para fechar essa questão aqui, o motel, o institucional, suítes, né? Detalhando as suítes, cada suíte tem seu detalhe, sua página específica, e sempre dando uma chamada na página inicial. A parte de promoções, que é muito importante, inclusive, Roberto, dá para fazer promoção e botar botão de venda online. Né? Faz o botão de promoção lá, clica para comprar. O blog, o contato e o reserva online, que seria uma outra possibilidade. Tá? Então, essa seria, no meu entender, na minha visão e na minha experiência, o que é necessário para um site de motel. Bacana. Então, olha só, pessoal, vocês estão pensando aí, pô, é muita informação, essa parte de blog. Vou dar mais uma dica em relação a blog. Toda vez que você restaurar uma suíte, reformar, você pode criar um conteúdo para
contar uma história dessa suíte dentro do teu blog. Ah, a suíte tal foi reformada, de tanto e tanto tempo o motel é reformado e tal. Todas as novidades que você tem dentro do teu motel, você pode usar o blog para mostrar isso para o seu cliente, para o seu telespectador, para o seu novo cliente que está ali consultando, certo? Então você às vezes pensa, eu tenho que fazer texto para a parte sexual. Não, não precisa. Você pode contar, por exemplo, como é feito o teu processo de lavanderia, como é feito o teu processo de limpeza dos apartamentos, ainda nesse momento de coronavírus, que está se levando tanto a sério. O blog é onde você vai colocar todo o teu conteúdo, todas as tuas informações. A história do motel pode estar aí dentro. Como começou a ideia de trabalhar com o motel, como você tem o cuidado com a lavanderia do motel, como você cuida do teu negócio. É lá que você vai contar a história da suíte, fazer vídeos, intercalar com fotos. Então é muito bacana essa visibilidade que você vai fazer em relação a conteúdo do teu negócio. Mas vamos lá. A pergunta chave do nosso bate-papo hoje, Luciano, é como ter um site posicionado no Google gratuitamente e também na parte do Google Ads. O que é esse famoso Google Ads e como melhorar ainda mais o posicionamento através dessa plataforma de impulsionamento do Google? Conta pra gente, Luciano. Vamos lá, Roberto. Isso aqui dá um curso, tá? Essa parte de Google dá alguns cursos, na verdade, não é um curso só. Eu imagino. Então, assim, eu deixei esse ponto aqui para último, eu vou falar bem rápido sobre ele, porque é muita informação, eu não tenho como concatenar, juntar tanta informação em pouco tempo, né? Então, nós vamos falar agora de Google da seguinte forma. Temos que pensar em Google de duas formas, tá? Vamos colocar duas formas. Uma, você pode pagar o Google e você aparecer. Só que em período de coronavírus, você quer tentar economizar, né? Via esses dias a live junto com o Rodrigo, né, falando que não poderia economizar nesse momento, realmente, né, é um momento que você tem que estar aparecendo, porque a maioria não vai estar aparecendo. Então, só que veja bem, o Google você paga, quando você quer tirar um pouquinho de verba, tem um cliente lá, por exemplo, tem um cliente que gastava 10 mil reais, não é da área de motel, mas ele gastava 10, ele reduziu para 3 por mês agora, né, então de 10 passou para 3, né, só que o site dele está bem posicionado no Google, então, né, na forma gratuita. Então o Google Ads é você pagar o Google por palavra-chave. Por exemplo, resuminho simples, eu vou comprar a palavra motel em Blumenau dentro do Google, o Roberto também vai comprar a palavra motel em Blumenau dentro do Google. Eu decido, é um leilão, eu decido pagar 20 centavos. O Roberto decide pagar 25. E aí, mais um monte de motéis decidem pagar 30, 40, 50, 60, 70, e isso vai subindo. Uma palavra motel em Blumenau hoje deve estar custando na base de R$1, 80 centavos, a R$1,50, R$2. Eu não lembro mais agora, tem que ver um relatório, mas é nessa média, tá? Que eu lembro por cima, a última vez que eu vi. Então, essa palavra, imagina, cada pessoa que pesquisa motel em Blumenau, seria em qualquer cidade, enfim, pesquisou aquela palavra, aquela expressão-chave, né, aquele termo, ela vai clicar no anúncio, automaticamente quando ela clica, lá do seu saldo, já se desconta na base lá de R$1,50. Né? Então, o Google vai chegar uma hora e vai dizer para mim e para o Roberto, ei, vocês dois aí, 25 centavos, não dá. Eu estou pedindo pelo menos agora, porque tem muito anunciante, eu estou pedindo pelo menos R$2 para aparecer na primeira página. Vão encarar R$2 ou vocês vão correr? Né? Se vocês correrem, eu simplesmente não vou te mostrar mais. Então, para nós, resta o quê? Pagar para voltar a aparecer. Agora, se você tivesse trabalhado o site de forma correta, conteúdo no blog de forma correta, você estaria bem posicionado e não dependeria só de anúncios no Google. Então, Google ADS, né, ou Google AdWords, como era chamado antigamente, é a forma de pagar o Google. Né, e por isso que o Google hoje é quem é também, porque é muito, muito dinheiro, né, o que é colocado dentro dessa ferramenta, por várias empresas, vários segmentos, vários setores. Outra forma, tinha duas. Google Ads foi orgânico. Google orgânico, ou seja, o que eu expliquei sobre o site, as páginas que tem que ter, a importância de repetir palavras-chave correlacionadas à tua cidade dentro do site, ou seja, motel em Blumenau algumas vezes aparecendo dentro do site, é super importante.
é uma forma que você pode melhorar o teu posicionamento na forma gratuita do Google. Para uma pesquisa, por exemplo, motel em Blumenau, vai aparecer geralmente 2 a 3 a 4 anúncios em cima e está escrito anúncio em preto. Cada vez mais o Google está tentando confundir as pessoas para não saber o que é anúncio, o que é páginas gratuitas. Então, nesse sentido, está escrito anúncio em preto. Então, pode aparecer até 4 anúncios. E depois vem a forma gratuita, que ela pode vir representada de 2 formas. Geralmente, o linkzinho normal que aparece na pesquisa do Google, aquela linkzinho azul com 2 linhas de texto. Esse linkzinho azul e as 2 linhas de texto, você pode personalizar ela de forma pensada para melhor posicionamento. Citei isso lá no começo, né? E outra opção que pode aparecer é o mapa. E o Google está tão inteligente, cada vez mais inteligente, que ele entende que se eu estou pesquisando um motel em Blumenau, ele de preferência vai me mostrar o mapa, Roberto. Então, o mapa já com link para compra no Booking, para os motéis que tem compra no Booking. Então, ele já correlaciona essas coisas. Então, dessa forma, você pode aparecer melhor no mapa ou você pode aparecer também melhor nas posições de baixo, tá? O que eu aconselho? Você fazer um bom trabalho tanto no mapa quanto no site. O que eu falei sobre site aqui, cada página tem a sua página específica, a suíte tem a sua página específica. Então, cada página tendo o seu detalhe de informação, você consegue, Roberto, trabalhar palavras-chave em cada página. Por isso que você não pode fazer aquele site tripa, né? O site landing page lá, né? Então, isso é importante. Então, essa parte que eu expliquei do site em si, da forma de construir ele, tem que levar muito ao pé da letra. Só que, mais uma vez, Roberto, para quem entrou agora, né? Até tem um perguntando agora sobre se vai ficar gravado, né, Roberto? Aí é contigo. Fica gravado? Sim. Vai ficar gravado, vai lá para o nosso canal do YouTube, então você fica tranquilo, depois nós vamos repostar novamente nas nossas redes sociais o link do YouTube para você poder assistir esse vídeo aí com todas essas dicas que nós demos hoje na parte de Google e na parte do teu site. Fica tranquilo aí, beleza, Fábio? Tá com a gente aí, amanhã a gente volta a conversar para a gente poder melhorar ainda mais o teu negócio, beleza? Continua com a gente, Fábio. Sem mais alguma pergunta, galera, clica aqui no ponto de interrogação, faz a tua pergunta, clica no coraçãozinho para compartilhar ainda mais essa live, para que a gente saber que a gente está trazendo conteúdo cada vez mais importante para você, moteleiro. Então, continuando nessa parte de Google AdWords e como posicionar o site aí mais organicamente. Então, Luciano, o que é melhor? É o mapa ou a parte de anúncio mesmo, tá lá usar palavras-chave de posicionamento? O que é melhor? O mapa ou a parte do anúncio? Hoje, veja bem, você ter bala na agulha, você ter dinheiro em caixa e poder colocar no Google, pagar o Google, é bom, é ótimo, porque você vai ficar lá no topo, né, fica em cima, em destaque. Aí cabe você a criar um bom anúncio, ou seja, a agência que vai fazer o trabalho de anúncio do pago no Google, fazer um bom anúncio para ele ser clicado. Quando você desce, depois ele vem o mapa. E esse mapa, ele vai vir geralmente primeiro do que o resultado lá embaixo. E um ponto importante, eu falava lá no começo que se você quer um site bem posicionado na forma orgânica, se você quer esse site bem posicionado, você tem que entender e ver se a empresa que fez o site para você também está bem posicionada. Então, por exemplo, eu sou da cidade de Chapecó, né? Eu tenho um motel em Chapecó. Então, o que você vai fazer? Vem uma empresa para fazer o site para você? Procura lá, criação de sites em Chapecó. Esse cara está em primeiro, segundo, terceiro? Opa, peraí, esse cara está aparecendo entre os 3. Significa que ele é uma boa opção para eu fazer o meu site. Ele faz bem certo porque ele vai me ajudar a posicionar. Aí tudo bem. Agora, não faça, às vezes, um site com uma empresa que não sabe posicionar no Google. Isso é um tiro no pé. Tá? Isso não é legal. Roberto, voltando, o Google AdWords, SEO, ou no caso, o termo SEO eu não falei aqui ainda, mas é a forma orgânica. Né? Eu não vou entrar nesse termo para não ficar tão técnico. Então, a forma orgânica é aparecer gratuitamente. Roberto, caiu aqui? Voltou. Então, continuando, estamos na forma orgânica. Isso, na forma orgânica, o que vai acontecer? Tá. Travou de novo, Luciano. Voltou. Tá. Tem uma ligação entrando aqui, tem que tirar direto, não sei agora como é que faz para não entrar essa ligação. Mas enfim. Aí. De novo, Luciano. Voltou, travou? Vou ter que agora despachar. Tá de volta.
Não sei como é que eu bloqueei isso aqui agora, peraí. Depois não vai mais agora. Fechou, agora entendeu. Três desligadas, agora entendeu. Na forma orgânica, tá? O que é importante? Primeiro, a questão do site ali, ok? E o mapa. Gente, o mapa, o Google Maps, né? Aquela forma quando aparece um mapinha com as suas informações. Roberto, essa dica aqui também vale ouro. Por quê? Lá no nome do motel, no mapa, você tem essa ferramenta que chama-se Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é algo que praticamente, eu costumo dizer hoje que mais de 99% das empresas, eu não estou falando só de moteleiro, eu estou falando das empresas de setores gerais, indústria, serviço e demais, eles não olham para o Google Meu Negócio de forma correta. O que é não olhar de forma correta? Não atualizam, tem xingamentos lá de avaliações que não são respondidas e tem pessoas que elogiam, escrevem 3, 4 linhas que amam o lugar e não são respondidas. Roberto, ali eu vou passar duas dicas bem importantes, as mais importantes que eu acho ali. A primeira delas é você ter no nome do Google Meu Negócio, se o teu motel, por exemplo, chama-se Motel XTZ, você não vai colocar só Motel XTZ. Você é da cidade de Blumenau, você vai colocar Motel XTZ em Blumenau. Ou seja, você precisa descrever a cidade que você está. Isso a nível de autoria do Google, ali, das diretrizes do Google, ele pede que você não coloque palavras-chave no nome do Google Meu Negócio, no seu nome de negócio. Porém, é isso que faz posicionar. A palavrinha-chave ajuda muito. Outro ponto importante, o número de avaliações. Quanto mais avaliações você tiver, melhor para o seu negócio. E assim, Roberto, eu tenho um curso que eu dou online de Google Meu Negócio, e eu costumo brincar no curso lá, no vídeo que eu faço, que você, quando tem Google Meu Negócio e as suas avaliações elas estão de 3 para 4, você está começando a ter um pé na cova. Quando você tem avaliações de 2 para 3, você está com 2 pés na cova. Tá? Então, ou seja, o ideal daquela avaliaçãozinha lá que você recebe do Google é você manter de 4 para cima. De 4,5 para cima é excelente. Tá? Então, você precisa olhar para aquilo de forma correta. É muito fácil trabalhar com o Google Meu Negócio, é muito simples. Então, quando você começa a receber elogios, tem que responder. Recebe negatividade lá, tem que responder de alguma forma. E também dá para denunciar comentários, falar que, enfim, tem regras ali que você pode pedir para tirar, enfim, tem possibilidades, tá? Mas, em detalhamento, assim, ó, o que é melhor, né? Aparecer no pago, no mapa ou no gratuito embaixo, onde tem... O mapa também é gratuito, né? Mas o mapa também tem pegadinha, tem anúncio lá. Você não vê, mas está bem escrito pequenininho, tem anúncio. Então, o que eu te aconselho, para quem está nos olhando aí, o que eu aconselho? É fazer um trabalho do site muito bem feito, falando que você é da cidade X, você tem bastante conteúdo, e lá na parte do Google Meu Negócio, você também tem que fazer a mesma coisa. Luciano, de novo deu uma travada. É quase que meio você fazer Voltou. uma junção do mesmo conteúdo que você tem no site e trazer esse conteúdo para dentro do Google Meu Negócio. Dessa forma, o Google te entende melhor. Então, assim, ó, voltando, eu acho que dessa live inteira aqui, eu, analisando assim, no geral de conteúdo, ok, site muito importante, mas Google Meu Negócio é fundamental. Roberto, o site, por exemplo, ele pode até ficar longe, só que o Google Meu Negócio pode se posicionar na frente. Então, mesmo você não tendo um site bam, então cuida do teu Google Meu Negócio. Cuida dele, porque ele faz grande diferença em posicionamento. E um detalhe importante, o Google Meu Negócio, ele vai tentar mostrar, quando você está, por exemplo, eu estou na cidade, eu estou num bairro aqui chamado Itoupava Seca, Blumenau. Se eu faço uma pesquisa agora por motel em Blumenau, o mapa ele vai tentar me mostrar motéis próximos, porém, Roberto, ele também vai tentar me mostrar desses próximos o mais top.
Ou seja, o Google entende que ele também tem que trazer uma qualidade. Então tem poucos resultados que aparecem, né? Em outras áreas são 3 resultados, em setores de serviço, produtos, o que for, motel aparece mais resultados, tem 5 ou 6 resultados ali que aparecem. Então ele vai tentar trazer, no caso, a média de 80% proximidade e 20% de qualidade. Ou seja, se você tiver um Google Meu Negócio legal, com boas avaliações, você consegue ter resultado. Ah, mas Luciano, é difícil porque as pessoas vêm aqui e me dão 4, me dão 3, né? Você tem que forçar um pouquinho. Vai atrás de parente, vai atrás de quem você puder, só para dar 5 estrelinhas para você. Para você sair, né? Você deve ter vários grupos de WhatsApp que você está. Ó, galera, entra lá para mim, dá nota 5. Fala que... outro detalhe, Roberto, importante. Fala que é o melhor motel de Blumenau. Ó, escreve lá para mim, entra lá e coloca melhor motel em Blumenau. Olá, galera, o Instagram derrubou a gente, nós estamos aqui de volta. Vamos aguardar novamente o Luciano entrar na live e a gente continuar a falar sobre Google AdWords, aí a finaleira sobre Google AdWords, aí essas dicas que nós vamos dar agora são cruciais aí para você continuar no seu negócio de Google AdWords. Entra aí, Luciano. Aceita, Luciano, tô te aguardando aí você aceitar. Opa, Luciano tá entrando. Fala, Roberto, agora acabou o nosso público que estava online aí. Não, tá tranquilo, depois eu faço a gravação aqui, junto tudo e tá tudo certo. Vamos continuar. Então, Luciano, você estava falando ali sobre a parte online aí do Google Ads aí. Conta pra gente, o pessoal tá voltando aí. Acho que o pessoal gostou da live, tá voltando aí pra gente conversar mais um pouquinho aí sobre Google Ads aí e comentar um pouco mais aí em relação a como melhorar o posicionamento do motel e outras empresas aí em relação a Google Ads. Então, continuando, Luciano. Vamos lá. Eu parei na questão do Google, eu expliquei sobre o Google Ads ali, né? A questão de pagar o Google. Outra opção seria a forma de você fazer no formato gratuito, ou seja, você ter o site bem pensado para isso. E eu estava falando sobre a questão do Google Meu Negócio, né? E onde caiu a live anterior ali, eu falava sobre a questão de você fazer com que as pessoas escrevam no comentário das avaliações do Google, principalmente, você colocar lá, por exemplo, né, manda para uma lista de pessoas e coloca lá, escreve para mim lá, motel, é o melhor motel em Blumenau. Né? Isso ajuda, ou seja, se você tem uma lista de amigos, tem lista, você pode ter a chance de tentar ganhar avaliações gratuitas, digamos assim, né? Então, por exemplo, vou dar uma ideia, Roberto, a gente sabe que tem muito moteleiro iniciando também, né? Acabou de abrir um motel, tem poucas avaliações, então, ou seja, essa é a chance. Então você pega o máximo de pessoas possíveis que você tem na sua rede de contatos e pede para elas fazerem a avaliação. Então, às vezes, um motel iniciante começa com 40, 50 avaliações com nota 5. Então, peraí, as pessoas vão começar a avaliar isso de uma forma, olhar isso de uma forma melhor. Então, nesse sentido, é uma possibilidade que você tem de fazer o Google posicionar melhor o teu Google Meu Negócio do motel por motivo que você tem avaliações mais positivas. Né? Então, é uma ferramenta que tem que olhar para ela. Caso você, como eu falei, está naquela taxa de 99% que não faz, né, o seu concorrente talvez esteja fazendo. Talvez, tá? Porque, como eu falei, a maioria não dá tanta atenção necessária. Quando é o caso de motel ou rede hoteleira, enfim, é cada vez mais complicado, né? Porque tem muitas situações que você não consegue intervir antes da pessoa ir lá e escancarar o negócio, né? Mas você pode responder, assim, para as questões positivas, pessoas que elogiam, como também para as pessoas negativas, né, que escrevem um monte de coisa. E lembrando, você também pode denunciar comentário, né, não é uma coisa, vou deixar a pessoa falar, né, aos ventos lá. O Google também reavalia alguns certos comentários. Só que tem um detalhe, Roberto, Google Meu Negócio, em período de quarentena agora, o Google lá nos Estados Unidos está passando por vários problemas na questão da quarentena, e nesse caso, hoje, o Google Meu Negócio está meio travado, digamos assim. Você faz atualização lá, ele não atualiza, você muda alguma coisa, ele não muda, então é um período bem complicado para mexer dentro dessa ferramenta do Google Meu Negócio. E geralmente
quem tem o acesso, às vezes, é a própria pessoa da agência, ou às vezes o próprio dono do motel que tem o acesso e com o e-mail dele do Gmail, algo nesse sentido, e ele consegue alterar essas informações. Também tem o caso, Roberto, de muitos moteleiros que nunca acessaram o Google Meu Negócio. As pessoas já começaram a falar mal, estão lá, ou falando bem ou mal, e está lá e nunca ninguém abriu aquela ficha, né? Então é um problema porque o Google Meu Negócio, ele cria sozinho. Às vezes você não precisa criar ele se cria, quando ele entende que tem um CNPJ ali, ele pode ir lá e criar. Ele começa a perceber a questão do movimento naquele ponto e ele entende também que algo está acontecendo. Então, outro ponto importante, Roberto, a pessoa vai até o estabelecimento, até o motel, quando ela sai, passa algum tempinho, ela recebe no celular dela, principalmente em celulares Android, que é o principal ali, nesse caso do Google, por ser do Google, recebe lá um push, né, uma notificação dizendo, ei, você gostou? Avalie o motel X. Né? Ou seja, o Google força essa avaliação. Então, por isso, a importância de estar atento ao Google Meu Negócio. É muito, muito importante. A princípio, Roberto, assim, ó, dos itens que eu tinha aqui listados, né, seriam esses itens. Eu tenho eu vou deixar depois, aí tu coloca nos comentários, ou uma situação ali, tem um link aqui que eu falei antes sobre um curso de Google Meu Negócio, né, que é um curso que são 5 horas e meia de curso, né, então é um curso que fala só sobre como posicionar o mapa do Google nas primeiras colocações. Esse curso está no endereço bit.ly/seu motel no topo. Tá? Depois a gente coloca aí dentro das descrições, aí manda para os teus clientes, porque esse curso tem um desconto aí de 50% no valor, na verdade tem até mais ali, mas ele fica na base de R$ 59,00, então é bem válido, tem bastante gente que já fez esse curso, tem mais de 200 alunos lá, e tem avaliações boas, né? As estrelinhas estão boas, então significa que o curso tem um bom trabalho aí dentro, né? No mais, Roberto, da minha parte, por hoje é isso, né? Dividimos em 2 lives, mas faz parte do processo. A gente sabe que hoje é muito conteúdo, Google Meu Negócio, falar de Google AdWords é muita informação, às vezes a própria agência acaba abstinendo, ou seja, não falando para o proprietário de motel todo o potencial que o Google Meu Negócio, Google AdWords, quais são as principais palavras-chave que às vezes a própria agência não relata, né, Luciano? A gente vê muita agência e publicidade colocando só motel na cidade tal, não coloca lá motel promoção, o melhor motel, às vezes as pessoas perguntam, o melhor motel em tal lugar, a promoção de motel em tal lugar. Esse tipo de palavra tem que ser muito bem contextualizada em relação ao Google AdWords, no caso, né? No caso de compra de palavras-chave. Então você, moteleiro, tem que prestar atenção em relação a isso e o Luciano comentou anteriormente que você tem que cobrar da tua agência que ela vai lá no Google Analytics e programe os relatórios para você receber esses relatórios de forma automática. Assim você vai poder ter todas as informações todo início de mês para saber o quanto o teu negócio cresceu, o quanto o teu motel está sendo procurado, quais são as palavras-chave que trouxeram rentabilidade, que converteram e trouxeram o cliente ao teu site, quais foram as páginas mais acessadas do teu motel. Isso é muito importante. Você colocar esse tipo de palavra-chave também vincular com o teu site, porque senão você não vai potencializar a visibilidade do teu site e o Google não vai entender esse processo. Não é verdade, Luciano? Que tipos de palavra-chave você recomenda aí que os moteleiros possam utilizar? Vamos usar um pouquinho mais do nosso tempo aí, já que a gente emendou uma segunda live e está entrando o pessoal de volta. Então vamos conversar mais um pouquinho, se você tiver tempo, obviamente. Sim, assim, Roberto, pela análise que a gente tem hoje de Google AdWords e de Analytics, até onde a gente consegue puxar palavras-chave dentro do Analytics através do Search Console, que é uma outra ferramenta do Google. As palavras principais, elas giram em torno a principal, ela é o nome motel em tal cidade. É o principal, tá? Não existe hoje uma outra que possa competir com ela. Então, quando você vai, por isso que eu falei na questão do site, né, na outra live, quando você vai fazer o site, você tem que colocar essa informação. Se você não coloca essa informação, você está deixando terreno vazio, digamos assim, né? A gente pode falar dessa forma. Então, é a principal informação dentro do site do teu motel na cidade X. Tá? E lembrando, né, o
ponto principal é fazer essa mesma informação no Google Meu Negócio, por exemplo. Então você tem que fazer uma junção das coisas. Não adianta você falar lá no seu site que você tem certas coisas e chega no Google Meu Negócio e você não tem essas informações complementares. Então as coisas têm que casar, senão o Google não consegue entender muito bem você. E lembrando, né, talvez tem pessoal aí que entrou agora nessa segunda live, depois que a gente caiu aí, a questão de deixar o blog 100% atualizado. O blog é fundamental no site para que ele possa vir a se posicionar melhor no Google. Outro ponto importante ali, voltando à parte de avaliações do Google Meu Negócio, mesmo que tenha uma avaliação negativa do teu motel, lá é a chance de você mostrar que você, moteleiro, está preocupado com o teu cliente. Você vai lá e responde, você interage, você apresenta uma solução e você se preocupa com o teu cliente. Isso é de extrema importância para mostrar o quão preocupado você está com a visibilidade da tua marca, do teu motel, do posicionamento que você tem e os cuidados que você tem com o seu motel. Então, se você responder, mesmo que seja uma avaliação negativa no teu negócio, quem for ver as avaliações vai ver lá uma avaliação negativa, mas vai ver também uma resposta sua. E aí sim vai ser muito bem visto que você topa esse motel está preocupado com essa informação. Então ele respondeu, ele tratou, ele corrigiu e deu uma segunda oportunidade para que quando o cliente for no motel, avaliar novamente o seu negócio. E tenho certeza, se você tomar cuidado com isso e seguir essas orientações, mesmo que você tenha uma avaliação negativa, dentre 10, 15 positivas, os clientes vão olhar essas avaliações e vão ver o teu motel com outros olhos. Não é verdade, Luciano? Sim, Roberto, e um detalhe importante que eu anotei aqui para que eu ia esquecer já de passar, é a forma de como responder. Tá? A forma é muito importante, né? O que você vai escrever numa resposta. Então, respire, né? Conte até 10 e depois faça a resposta, porque às vezes você tem um xingamento lá e você não pode sair escancarando, né? Que nem aconteceu um caso recente aí, que aconteceu no nosso estado aqui, não sei se foi invadida a conta do Google Meu Negócio de uma empresa, ou ele respondia daquela forma mesmo, que era uma lanchonete onde a pessoa reclamava de alguma coisa, o dono ia lá e xingava e, nossa, mandava nunca mais aparecer. Enfim, não faça isso, né? Porque você vai virar um meme, né? Você vai cair nas graças do povo. Então, o que é a forma que tem que cuidar? Exemplo, a pessoa foi lá, Roberto, deu nota 5, e ela escreveu muito. Ela escreveu 3, 4 linhas elogiando, desde o atendimento, desde tudo, desde o começo até o final. Então, ela fez todos os elogios possíveis. E aí, o que acontece? O dono do motel ou a agência, né, que responde, ela vai lá e coloca: muito obrigado, João. Ponto. Ou seja, o camarada escreveu 3, 4 linhas elogiando. Você tem que devolver pelo menos 2 linhas para ele. Você tem que fazer o quê? Responder: João, muito obrigado, nós ficamos muito felizes com esse depoimento. Isso nos motiva cada vez mais a fazer melhores trabalhos e estar renovando as nossas suítes. Né? Ficamos muito, muito felizes com o seu depoimento. Ponto. Ou seja, você deu 2 linhas para ele te deu 4. Né? O que mais eu vejo é avaliação positiva, a pessoa escreveu um texto desse tamanho elogiando: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Cara, para de fazer copia e cola, vai, perde um tempinho, né, e mostra que você realmente ficou feliz. Não só dessa forma. Né? Eu tenho comentários meus, por exemplo, na empresa, da minha empresa aqui, que, nossa, o cara coloca um comentário às vezes de 3 linhas, eu começo, uau, né, nossa, eu estou muito feliz com esse comentário, né, fico muito grato, porque isso me motiva a trabalhar cada vez mais. Esse é o dele. Agora eu vou lá, tem um outro comentário positivo, eu vou lá e escrevo diferente. Né? O outro caso, negativo. Quando vem uma negatividade, você tem que responder de acordo com aquela negatividade. Né? E não uma mensagem padrão, que eu já vi muitos casos também. Olá, obrigado pelo seu... Esses dias eu vi uma, Roberto, que era assim, ó, a pessoa botou avaliação com 1, e aí a pessoa já estava automático, né, copia e cola. Obrigado pela sua avaliação, ficamos muito felizes. Ponto. Ela estava copiando, então tinha nota 1 e a pessoa ficou muito feliz. Né? O administrador da página ali, no caso do Google Meu Negócio, ficou muito feliz. Então, nessas respostas também tem que ser individuais. Não adianta você colocar, agradeço o seu posicionamento, por favor, entre em contato com o nosso gerente, né, o telefone e tal. Não é dessa forma. Você tem que explicar, você tem que falar, você tem que dizer detalhadamente o que aconteceu, enfim, como que ela pode ser ajudada, enfim. Por favor, entre em contato, fazemos questão.
você tem que ser dessa forma. Mas, se você ver um comentário lá e ver que esse comentário não procede, ou algo do tipo que a pessoa xingou de um jeito, de uma forma que a diretriz do Google não aceitaria, como é que é essa diretriz do Google? Se você inapropriar, tem uma opção lá de colocar inapropriado aquele comentário, se você fazer isso sem responder, você pode até responder, dizendo que não procede, o que você colocou, ou algo nesse sentido, e você notificar para o Google que aquela mensagem não está de acordo, ou viola direitos, ou ela é inapropriada pela questão de palavrões, ou algo nesse sentido. Tem opções para escolher, e ainda você pode relatar. Isso vai para uma equipe do Google, humana, não é robôs que fazem isso, é humana, e eles fazem a análise para verificar se aquilo realmente procede ou não. Aí o Google volta e diz, olha, isso aqui vai ficar, boa sorte para você. Tá? Então, é uma situação. Eu vou contar um caso, Roberto, que aconteceu com uma pizzaria. Essa pizzaria, eu não vou citar a cidade, porque, para evitar problemas. E houve um caso na pizzaria, não tem a ver com o setor moteleiro, mas pode acontecer porque é a ver com comida aí, Quem tem comida. Então, nesse caso do setor moteleiro, por exemplo, ou no caso da pizzaria, a pessoa foi lá, comprou uma pizza, aliás, ela foi comer lá no local, e quando veio a pizza veio com um band-aid. Ou seja, o pizzaiolo fez a pizza e escapou o band-aid que tinha na mão dele e ficou sobre a pizza de chocolate. Nossa! O que o cliente fez? O cliente tirou uma foto e postou no Google Meu Negócio. Imagina a situação. O cara é um pizzaria. Tá? E o que aconteceu? No caso, o dono, assim está correto... O João Carlos, ele fez um comentário aqui, Luciano, até vou voltar aqui e vou ler para você, tá? Olha só. Um exemplo. Olá, o nome da pessoa... Tudo bem com você? Ele está colocando aqui uma forma de responder no Google Meu Negócio, obrigado pelo seu comentário. Ficamos felizes em saber como foi a sua experiência. Vamos ler novamente. Obrigado pelo seu comentário. Ficamos felizes em saber que sua experiência foi muito positiva. Conte sempre conosco. Visite nosso site e o link do site. Beleza, João. Show de bola. É um exemplo bacana, mas procura... Nunca repetir sempre. É que nem o Luciano falou. Não fique repetindo toda vez. Você tem que, de vez em quando, mudar o texto. A forma legal agora, galera, é humanizar o atendimento. Ele não entender que isso aqui caia no automático. Não é verdade, Luciano? Ou seja, você tem que humanizar o atendimento. Tem que se mostrar preocupado com o teu negócio. Toda vez que você responder de uma forma positiva, de uma forma humanizada, o teu cliente vai ver isso com bons olhos. Perfeito? Respondido aí, João? Tá. Legal, Roberto. É isso mesmo, Tem que tentar detalhar uma resposta para cada cliente. E é legal, Reforçar em um momento, numa última frase, continue acompanhando nossas promoções lá no site, algo nesse sentido, mas o começo da informação tem que ser uma coisa mais bonita, mais caprichada, direcionada para aquela pessoa. Isso é muito importante. Isso aí. Eu vou voltar numa questão de como pedir... Volta ali da pizzaria ali que o cara colocou ali, postou a foto ali do que aconteceu. O que aconteceu nesse caso? Olha só, aí são situações que simplesmente o cliente lá, a pizzaria no caso, ela respondeu. Só que, Roberto, veja bem, é um band-aid. Aí é um momento que você pode responder. O dono foi extremamente categórico e admitiu o erro e falou que demitiu o funcionário. Ele respondeu, deu uma resposta gigante. Só que, Roberto, ali é um momento que você olha para aquele problema, você pode ser como ele foi, ou seja, ser honesto, ser correto e arriscar para que aquele negócio fique a vida inteira naquela ficha. Ou seja, ele foi dar a cara a tapa para deixar aquilo eternamente, porque ele respondeu e admitiu o erro. Mas, numa situação dessas, o que ele poderia ter feito também? Ele poderia ter colocado como inapropriado. E o Google iria revisar, ou pegar o telefone e ligado para o 0800, cara, olha o que o cara botou, isso aqui está me destruindo. Isso aqui não aconteceu aqui jamais. Ele devia ter resolvido por telefone, e muita gente não sabe que dá para ligar para o Google Meu Negócio. Tem esse detalhe, eles acham que não tem como falar, mas tem. Então, era uma forma dele tentar tirar. Ou seja, antes mesmo que nada tivesse acontecido, passado um dia, 2 dias, 3 dias, ele podia ter tirado e aquela imagem não teria aparecido. De outro lado, ele poderia ter admitido,
Só que ligado para o cliente e dizer, cara, é o seguinte, aconteceu isso, cara, eu peço mil desculpas, tu tem que entender, porque, poxa, não tô ali, se fosse eu, ia ser diferente. Cara, pelo amor de Deus, aqui, ó, eu te dou 10 rodízios de pizza aqui, mas, cara, por favor, tira aquele comentário, tu tem 10 rodízios para tu ir lá, cara, meu, tu vai ser bem atendido, eu sei que tu tem direito, no teu caso, como consumidor, mas, assim, tira, pelo amor de Deus, tira isso, né? Ele ia resolver também, tá? Ele poderia ter feito dessa forma. Então são casos, Roberto, eu já peguei casos, por exemplo, de ter parafuso dentro de um pastel de um cliente nosso. A máquina caiu lá, caiu um parafuso dentro do negócio que girava lá o recheio do pastel, e o que aconteceu? O cidadão não reclamou lá no Google Meu Negócio, ele mandou uma mensagem direta pelo Facebook, foi camarada, né? Porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. E aí foi resolvido. Mas assim, ó, hoje o pessoal está indo para a rede social ou para o Google Meu Negócio detonando. Então tem que cuidar. Cada avaliação você tem que respirar fundo quando for negativa e pensar muito bem o que vai escrever. No caso do motel, vamos imaginar que a pessoa viu uma barata lá e tirou uma foto da barata. Tá? Pegou a foto só da barata. Não tem motel, não tem fundo do motel, não tem por que dizer que ele estava no motel. Entende? Então você pode dizer, opa, isso aqui não é aqui. Né? Olha só, olha as fotos no site, como é que tá. Se você ligar para o Google e tentar negociar dessa forma, fala, olha no meu site, olha a foto que o cara colocou, era a mesma coisa que eu pegar uma foto da barata em casa, tirar e colocar lá. Então você tem como alegar essas questões. Mas, voltando, você tem que estar numa nota geral entre 4 e 5, porque senão vai ficar cada vez mais difícil para alguém frequentar o motel. Só complementando, Luciano, se você tiver nota 4 e 5, nota acima, vai ser bacana porque o Google também vai entender, poxa, opa, ele tem avaliações boas. Isso aqui o cara pode ter tirado essa foto em qualquer lugar. Agora, se a foto for colocada com a barata e a logo do motel do lado, aí a coisa complicou. Então, galera, tomem cuidado com isso, reforcem as limpezas no motel, não deixe isso acontecer. A imagem do teu motel é tudo. E ela ser denegrida nas redes sociais, Google Meu Negócio, é muito difícil você conseguir reaver. Então fica aí as dicas do Luciano para você poder colocar a imagem como inapropriada, você poder contestar isso no Google. Você tem essa plataforma, você tem esse recurso de fazer. Então, se a tua agência, a equipe que está controlando isso não está te dando opções para você trabalhar e você melhorar ainda a tua imagem, cara, acho que está na hora de você pensar e refletir se deve continuar ainda com essa equipe que você está te atendendo. Não é verdade, Luciano? Sim, é bem isso mesmo, Roberto. Tem que cuidar dos mínimos detalhes, né, para não ter problema. É aquela história, né? No caso, se tem uma negatividade, vai atrás da pessoa, dá bônus, faz qualquer coisa, dá presente, faz qualquer coisa, né, para evitar qualquer situação adversa, para que ela mantenha aquela escrita que ela fez lá, enfim, ela vai tirar. Se conversar, tudo tem recurso, né? Mas às vezes você não tem mais nem o contato, a pessoa não te responde mais e já era, né? Então, o que é aconselhável? Volto naquela ideia. Você deve ter, como dono do motel, você deve ter uma rede de contatos grandes por WhatsApp, amigos e tudo mais. Enche de nota 5 para que você ganhe pelo menos ali, né, em quantidade ali. Então, se vier, por exemplo, avaliações negativas, ok, tu está com uma nota 4.7, 4.6, não tem problema. Né? Então, tenta trazer o máximo de avaliações possíveis. Isso é bem importante. E talvez, Roberto, colocar, né, dentro da suíte, se você sabe que a tua suíte é top, que é legal, coloca lá uma mensagem em cima do cardápio, alguma coisa, avalie-nos no Google. Porque quando tiver essa mensagem, a pessoa pode às vezes receber automaticamente isso daqui 1 hora, 2 horas, que o próprio Google envia, porque ele entendeu que a pessoa estava ali. Então ela vai pensar, opa, tinha uma pessoa lá falando para uma imagem, falando para eu avaliar, eu vou avaliar eles. Então, algo nesse sentido. Então, isso é importante, às vezes, fazer ou, né, se você não tiver um negócio muito bem preparado, nem coloca essa mensagem. Né? Mas se você acha que o seu negócio é top, vai lá e coloca essa mensagem, porque é muito válido. Show de bola. Então, Luciano, te agradeço, cara, tuas dicas, os teus insights aqui foi muito bacana, a gente está conversando aqui há um tempão, trouxemos várias ideias, agradeço imensamente o seu tempo, eu sei que você tem muito conteúdo, muita informação para trazer aí para
para o segmento moteleiro, que vai ajudar ele ainda a melhorar ainda mais. Mas, novamente, Luciano, te agradeço, você foi top hoje, foi muito bacana. Tivemos aí uns contratempos aí em relação a sincronismo da live, mas foi show, cara. Você é expert. Te agradeço novamente para que você continue sendo esse cara bacana, trazendo conteúdo e compartilhando ainda mais informação, que o nosso objetivo aqui é ajudar não só os motéis, mas qualquer tipo de empresário que está assistindo a nossa live e quer melhorar ainda mais a posição do seu negócio no nível digital, no modo online. Legal, Roberto, agradeço e vou deixar a oportunidade aí para quem está assistindo, assistiu até agora, quem fez as perguntas aí, quem vai assistir mais para frente, eu vou dar uma consultoria, quem tem o seu site e quer, poxa, eu quero ter uma visão se esse site está bom ou não, tá? Manda o link no meu Instagram ali direto e mandando esse link, eu vou fazer uma avaliação, tá? Eu posso fazer uma avaliação em vídeo de 5 minutinhos, eu gravo um vídeo explicando o que está errado, o que tem que melhorar e passo esse vídeo para quem solicitar, tá? Então, eu vou fazer eu consigo fazer esse trabalho, né? Claro, né, tomara, a live não deu tantas pessoas, então, né, na outra, juntando com essa, tomara que não venha 30, né, 40, 50 e acabou a semana. Mas eu faço, né, de bom coração aí, e eu tenho muito material de vídeo também, que às vezes o cliente vê um vídeo, ele já vai entender que o site dele está errado. Então, facilita bastante essa questão também. Agradeço, Roberto, a oportunidade, sempre que precisar, fico à disposição, desejo aí a todos aí uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Show de bola. Galera, se vocês quiserem, pode mandar para mim também, eu mando o teu site aqui no direct, eu encaminho direto para o Luciano, a gente vai deixar também esse vídeo online e qualquer dúvida que vocês tiverem, conta com a gente, estamos aqui para te ajudar a melhorar ainda mais o posicionamento e também a estrutural do teu site. Beleza? Obrigado, Luciano. Um grande abraço. Valeu. Até a próxima. Até mais. Valeu, galera. Agradecemos aí todo mundo que teve. Fizemos 2 lives aí para poder trazer conteúdo, trazer informação aí para o mundo moteleiro. É muita informação, é muito conteúdo. Então continue com a gente. Essa semana nós vamos ter o Patrick. Ele é o cara expert em gerência de motel, atua aí no Rio Grande do Sul com mais de 10 motéis. Quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso Instagram, ele vai estar trazendo como ele fez, quais foram as ações que ele fez nesse momento de crise. Tenho certeza que vai ajudar você muito aí no seu... Beleza, galera? Até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus e continuem com a gente aqui nas nossas redes sociais. Até breve, tchau, tchau!